E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade a esse programa que é o Estudo das Obras de André Luiz, dessa feita estudando a obra Mecanismos da Mediunidade, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, vamos hoje encerrar o capítulo 7º, que fala sobre a analogia de circuitos. Neste capítulo, ele fez uma analogia do circuito mediúnico com o circuito hidráulico e o circuito elétrico. E ele vem falando, sobre essa mediunidade em ação construtiva, como ele diz, não o fenômeno em si, porque o fenômeno em si, ele ocorrerá sempre, ele é natural, em quaisquer circunstâncias. Mas quando a gente pega esse estudo da mediunidade, quando a gente aborda sobre o sentido espírita, é sempre nessa visão da mediunidade em ação construtiva. Para quê, gente? Para as obras de instrução, de consolo, de caridade, de esclarecimento, e por isto ele vem dizendo, e o grande ganho desse estudo é a gente abolir tudo que lhe constitua preocupações extras. E a gente falou um pouco no programa anterior e vamos fixar um pouco no programa do dia de hoje. Preocupações extras que nós criamos tem a ver com o que o Evangelho nos fala acerca dos tormentos voluntários, que é um texto que está no Evangelho e que a gente precisa meditar para o nosso dia a dia, porque assim, mediunidade é vida. E se a gente pensa em vida, a gente precisa meditar bastante acerca dessa qualidade que a doutrina espírita vai apresentando, a qualidade do conhecimento, que com certeza pode qualificar a vida de cada um de nós. Então, tormentos voluntários é no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 23. É uma mensagem de Fenelon, dada em Lyon em 1860. E ele fala assim: o homem está sempre em busca da felicidade que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe sobre a terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Isto é, nos prazeres materiais, em vez de buscá-la nos prazeres da alma, que são uma amostra dos eternos prazeres celestes. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele deseja ardentemente tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa interessante, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que só a ele pertencia evitar. E aí ele vai dizendo que há vicissitude da vida material. Estamos encarnados, estamos num mundo de provas e expiações. Alguns de nós estamos em cidade grande, vida urbana, com todos os atropelos inerentes a essa condição. Mas muitas vezes eu falo até assim, eu não sou feliz, olha o mundo que eu estou encarnado. E aí vamos ver quais são os argumentos para a minha infelicidade. E quase sempre é nessa busca dos prazeres materiais. E para conseguir, é muito interessante esses prazeres materiais, muitas vezes eu perco a paz do coração. Eu me inquieto. Eu começo a entrar nessa agitação que perturba. E lembra, quando nós vimos na corrente hidráulica, que é necessário a bomba para manter uma constância no fluxo,
a corrente elétrica, que tem que ter aquele cuidado todo para não haver choque, para não haver queimas, para não haver prejuízo. Então, no circuito mediúnico é a mesma coisa. A gente muitas vezes desestabiliza. Por quê? Eu criei, foi alguém que criou, foi o mundo que criou, não. Eu criei propositadamente tormentos que eu poderia evitar. E aí ele vem dizendo aqui, existem tormentos maiores do que os causados pela inveja e pelo ciúme. Ah, meu Deus do céu. Olha que tudo isso está ligado ao prazer material. Na verdade, dificilmente eu vou invejar alguém, porque esse alguém é bom, porque esse alguém trabalha até a exaustão sem querer nada em troca. Porque esse alguém desculpa, perdoa sempre. Ah, que inveja que eu tenho dele. A gente não tem não, quase sempre é por objetos, por posições, por questões materiais que aquela criatura usufrui. E eu começo a invejar. E eu começo a ter ciúme. O que é ciúme, gente? É me sentir dono daquilo que eu não tenho controle. Então eu me sinto dono de pessoas, eu me sinto dono de objetos, eu fico muito aborrecido se alguém usa ou se alguém leva um objeto que me pertence. Então isso me causa um tormento. Esse tormento causado pela inveja e causado pelo ciúme. E aí ele vem dizendo aqui, existem tormentos maiores do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Não. Portanto, para o invejoso e o ciumento não há descanso. Estão perpetuamente ansiosos. O que eles não têm e os outros possuem causa-lhes insônia. O sucesso dos seus rivais dá-lhes vertigens. Seu único interesse é sobrepuxar os outros. Toda a sua alegria se resume em despertar nos insensatos como eles a cólera do ciúme do qual são possuidores. Então essa busca do sucesso, essa busca da notoriedade, tudo isso, meus amigos, causa uma descompensação fluídica. E, na verdade, por que causa isso? Porque não é nada. Não é nada. Cada um de nós vai ter que dar conta de si mesmo a Deus. E aí eu pergunto, que conta eu vou dar se o meu foco, ao invés de ser na minha vida, nos meus recursos, está centralizado no outro? Eu me sinto incomodado com o outro. É essa questão do ciúme e da inveja. E isso faz com que eu desloque a minha área de interesse, o tema básico da minha vida, da minha reencarnação. E é claro que desfocado, deslocado, eu vou ter dificuldade de estabelecer aquela sintonia com as inteligências associadas para fins enobrecedores, né? Com esses espíritos do plano superior, com esses mentores. Porque esses espíritos, eles têm planejamento, eles têm foco, eles têm organização, eles têm todo um trabalho ligado na utilidade, no aproveitamento do tempo, na identificação com a lei de Deus. E quando, na verdade, eu invejo outro, eu estou questionando o posicionamento da minha vida, eu estou questionando a bênção da minha vida, o meu planejamento encarnatório. Eu estou achando que poderia ser igual ao do outro. Quando eu fico com ciúme, que é esse sentido de posse, esse medo de perder, eu estou insegura quando a providência divina, que me oferecerá sempre tudo aquilo que eu necessito para cumprir a tarefa. Que Deus, ele não daria uma prova para que eu não fosse capaz de solucioná-la, de resolver e sair com sucesso, a não ser que pela minha rebeldia eu queira aprender pagando a conta do fracasso, do insucesso. Mas é tudo planejado. Então, quando ele vem dizendo desses tormentos, e a alma atormentada, ela não poderá ser esse médium seguro. Percebemos? O tormento, ele ocupa todo um espaço vibratório, todo um campo mental,
ele congestiona todo esse campo magnético. A criatura ela vai girando só em torno daquele mesmo foco, daquela mesma questão. Se torna até um movimento obsessivo. Então vai ficar difícil que essas inteligências superiores, esses bons espíritos, possam estabelecer um intercâmbio com ela. E continua Fenelon falando: pobres insensatos, efetivamente, sequer imaginam que amanhã talvez tenham que deixar todas essas futilidades, cuja cobiça lhes envenena a existência. Olha, meus amigos, quantas vezes, no final do ano, por exemplo, estamos chegando, daqui a pouco estamos nas festividades de Natal, do final do ano, quanta inquietação a criatura cria porque ela quer colocar algo novo na casa, ou fazer uma reforma na sua casa, tudo isso. E muitas vezes até querendo, porque alguém do seu conhecimento faz, ou a sua família faz, ou apareceu na TV aquele modelo de decoração ou de procedimento, ela acaba se endividando. Olha o tormento voluntário. E aí faz aquela dívida. E quase sempre o marketing desse final do ano é assim: compre agora e só começa a pagar o ano que vem. Só que a criatura esquece que o ano que vem é daqui a um mês. E que daqui a um mês, dependendo da sua questão familiar, ela vai ter escola, material escolar, tudo isso. Se não tiver isso, de qualquer jeito tem IPTU, se ela tiver um veículo, terá IPVA, uma série de questões, compromissos que todos nós temos no início do ano. E aí começa a sobrecarga. E aí vem a conta. E a partir daí começa a ficar numa inquietação, num nervoso, tudo isso. Por quê? É porque eu estou encarnada no planeta Terra? Não, meus amigos. É que voluntariamente eu me deixei envolver pela inveja, pelo ciúme, pela ambição. E ele continua. Não é a eles, a nós, quando nos envolvemos nesse comportamento, que se destinam essas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, visto que as suas preocupações não são daquelas que têm a sua compensação no céu. E aí vamos pensar, não é? Tudo bem que eu queira ter uma casa arrumada, mas organizada, mas já pensamos, meus irmãos, na beleza da limpeza? Eu fico olhando isso muito na minha própria casa. Então, assim, naquele dia em que está tudo limpinho, tudo colocado no lugar, né, a higiene, tudo certinho, a gente não tem um prazer muito grande de estar ali e fica bonito. Bonito é isso, fica bonito. Porque fica acolhedor, fica bom. E muitas vezes, para colocar a casa assim, eu não preciso ter nenhum gasto extraordinário. Eu não preciso entrar em nenhuma preocupação extra. Muitas vezes é o material de limpeza que tem na minha casa, né? São as minhas mãos. Às vezes até, se eu não conseguir dar conta, contratar alguém que venha naquele dia para juntos realizarmos aquela tarefa. E com certeza a vinda desse alguém não vai me acarretar dívidas, porque quase sempre o trabalho doméstico ainda é um trabalho acessível, né? Então vem aquela pessoa e tudo, e a partir daí, olha a casa pronta para o final do ano, vamos dizer assim. Olha só. Muitas vezes com o próprio recurso, com uma tintazinha que se compre, com um pincel, com um rolo, a gente consegue fazer isso, às vezes até limpando. Eu lembro do Núcleo Espírita Pedro e Paulo, um companheiro muito querido, seu Antônio Silva, foi um grande trabalhador da casa, na parte de azulejos, tudo voluntário. Os azulejos, tudo isso foi feito voluntariamente. E ele uma vez falou assim: olha, casa não se pinta todo ano não, parede se lava. E aí eu fiquei olhando assim, e ele falou assim: já viu que tem escrito que a tinta é lavável? Então observa só, não vou poder pintar a minha casa, mas muitas vezes eu posso lavar a parede, e ali vai ficar limpo, vai ficar com ar de novo. Então eu não preciso entrar
criar para mim preocupações extras. E assim, ele encerra dizendo assim, inversamente, de quantos tormentos se livra aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que realmente é. Esse é sempre rico, porque se olha abaixo de si, em vez de olhar para cima, verá pessoas que têm ainda menos do que ele. Esse é calmo, porque não imagina necessidades irreais, e acalma, em meio às desgraças da vida. Não é uma felicidade? Então são essas inquietações que nós como médiuns, que nós como espíritas, podemos tranquilamente nos liberar. Para você que chegou agora, meu ouvinte, estamos estudando a obra Mecanismos da Mediunidade, no seu capítulo 7, que fala sobre a analogia de circuitos. E estamos no subtítulo Detenção de Circuitos. Cabe considerar que as analogias de circuitos apresentadas aqui são confrontos portadores de justas limitações, porquanto, na realidade, nada existe na circulação da água que corresponda ao efeito magnético da corrente elétrica, como nada existe na corrente elétrica que possa equivaler ao efeito espiritual do circuito mediúnico. Então ele está explicando que ele usou para analogia, para o entendimento, mas não quer dizer que seja exatamente assim. Recorremos às comparações em foco apenas para lembrar os nossos companheiros de estudo, a imagem de correntes circulantes, recordando ainda que a corrente líquida, comumente vagarosa, a corrente elétrica muito rápida e a corrente mental ultra rápida podem ser adaptadas, controladas, aproveitadas ou conduzidas, não podendo, entretanto, suportar indefinida armazenagem ou detenção, sob pena de provocarem o aparecimento de charcos, explosões e rupturas, respectivamente. Então ele está falando aqui de uma coisa chamada educação. É isso que as nossas casas oferecem para nós. Educação mediúnica, que é esse controle na medida certa, na medida exata. E que todos nós, como médiuns, podemos abraçar esse processo. Acaba quando? Não acaba. A gente estará sempre aprendendo, armazenando a experiência, trocando com outro, lendo, estudando. E cada vez que a gente lê e estuda, o nosso campo vai aumentando. O nosso campo de entendimento vai aumentando. E a gente vai ficando extremamente melhor, né? Nesse processo de armazenamento de informações, de experiências, de contato com esses espíritos superiores. E a experiência, com certeza, é muito feliz. E nesse momento, ele vai entrar no último subtítulo, que é Condução das Correntes. Na distribuição prestante das águas, no circuito hidráulico, são necessários reservatórios e canais, represas e comportas, em edificações adequadas. Na aplicação da corrente elétrica, em circuitos correspondentes, não podemos prescindir, como na administração da força eletromotriz, de alternadores inteligentemente estruturados para a dosagem de correntes e voltagens diversas, com a produção de variadas utilidades. E, no aproveitamento da corrente mental, no circuito mediúnico, são necessários instrumentos receptores capazes de atender às exigências da emissão para qualquer serviço de essência elevada, compreendendo-se desse modo que a corrente líquida, a corrente elétrica e a corrente mental dependem nos seus efeitos da condução que se lhes imprima. Então vamos voltar um pouquinho quando ele fala aqui em condução. Condução. A gente falou na educação mediúnica, que é essa condução, que é essa consciência, que é essa libertação
que o conhecimento espírita dá para todos nós. Quantos companheiros às vezes chegam à casa espírita atormentados, gente, sofridos, falando assim, falaram que eu sou médium, eu tenho que prestar caridade. Porque enquanto eu não prestar caridade, a minha vida não caminha. A minha vida não vai adiante. Então, primeiro, a pessoa não entendeu o que é a mediunidade, não entendeu o que é a caridade e não entendeu o que é a finalidade da vida. Como é que a gente vai colocar esse companheiro numa sala de serviço mediúnico se ele não tem consciência nem do objetivo da sua vida? Com essa mente totalmente sem condução, totalmente desestruturada. Então é por isso que ele vai ser recebido no atendimento fraterno, ele vai frequentar reuniões públicas. Para quê, gente? Para começar a limpar o seu campo psíquico, para o campo psíquico, para que sua mente, seu pensamento seja irrigado de novas ideias, novas palavras, novas frases, novos entendimentos. E assim ele vai sendo orientado, encaminhado ao estudo da doutrina espírita, em que ele vai entender o porquê da vida. E que ele vai entender que a mediunidade não é um elemento para atrapalhar a sua vida. E nem que a caridade é um elemento de barganha. E aí ele vai entendendo para quê? Para que esse companheiro, para que esse médium, ele tenha a compreensão para, no momento em que ele está no exercício mediúnico, acontece um desses eventos da vida de todo mundo. Qualquer um de nós pode acontecer uma situação qualquer, um desagrado qualquer, uma perda qualquer, uma doença, qualquer situação pode acontecer. Ele vai entender e vai até agradecer. E vai lançar mão dos elementos que ele já conhece, que é da prece, da fraternidade, da amizade, da meditação, do estudo, da confiança, desse amparo espiritual constante. Tudo isso ele vai conseguir usar. E aí, para bem passar aquela prova. Agora, se a gente, ao contrário disso, né, vai deixar que a coisa caminhe de qualquer maneira, é o que ele diz aqui, a gente não vai administrar essa força, né, como no caso da corrente elétrica, a gente não vai ter uma distribuição adequada das águas, e se a gente não tivesse cuidado, olha só as tragédias que existem, de barragens caindo, e um elemento que é tão útil, é indispensável à nossa vida, a água. Então acontece isso, aí vamos dizer assim, a culpa é da água? Não, a questão é que o reservatório não foi bem construído, que as edificações não foram bem administradas, não foram sempre pesquisadas, cuidadas para que não chegasse ali. Muitas vezes se deixa algum ponto vazando e não se presta atenção. E assim também na questão mediúnica. Quantas questões nós não prestamos atenção e aí aquilo vai carcomendo, aquilo vai enferrujando, aquilo vai dando choques pequenos, até que chega no momento em que a gente tem um grande desastre dentro da vida mediúnica de alguém. Então, é essa condução que precisa ser impressa na mediunidade que a gente está aprendendo com Jesus e com a doutrina espírita. É esse o grande objetivo que Kardec, no Livro dos Médiuns, traz todas aquelas noções preliminares, lembra? Primeiro, há espíritos, métodos, os sistemas, ele vem trazendo tudo isso para a gente. Ele não inicia falando diretamente de mediunidade. Primeiro ponto, há espíritos, por quê? Eu tenho que saber se eu sou um espírito imortal, né? Como é que é isso? Depois, maravilhoso e sobrenatural, porque às vezes o médium, ele acha que ele vai viver em regime de exceção, porque ele é um ser especial, excelente, né? Possui dons, e a doutrina derruba isso. Depois o método, né? Depois os sistemas. Então,
Antes dele começar a falar das manifestações espíritas, Kardec traz essas noções no Livro dos Médiuns. E esse deve ser o nosso procedimento quando a gente chega à casa espírita. Primeiro, as noções preliminares, para depois nós tratarmos das manifestações do fenômeno mediúnico, do fenômeno espírita. É assim que a doutrina se consolidou. E é assim que a gente vai conseguir oferecer uma condução precisa à nossa mediunidade. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.